Olá, irmãos, eu vou ler com vocês então Gênesis 1, verso 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Pronto, simples assim. Uma frase tão simples e que gera tantos problemas, principalmente com cientistas que acreditam na teoria do Big Bang. E eu queria conversar com vocês algumas coisas sobre a minha visão desse debate que já dura muitos anos sobre criação ou Big Bang. Eu estava lendo um livro, o último livro do Stephen Hawking, aquele físico famoso, chamado O Grande Projeto. O Stephen Hawking é conhecidamente um ateu muito ferrenho, e nesse último livro dele, ele quis mostrar que a gente podia conceber um universo sem a presença de Deus. E eu, lendo com cuidado, eu percebo que ele comete algumas falhas. Eu vou ler o último capítulo do livro, último parágrafo, perdão, só para mostrar, e vocês provavelmente vão reconhecer a falha. Ele diz assim na frase conclusiva da última parte do livro: uma vez que existe uma lei como a gravidade, o universo pode e deve criar-se a partir do nada. Criação espontânea é uma razão para ver algo em vez de nada, para que o universo exista e para que nós existirmos. Não é necessário envolver Deus para a criação. Mas olha como ele começa esse parágrafo. Uma vez que existe. Ou seja, existe algo antes da própria força da gravidade. Então, o Big Bang me parece algo que mais comprova a existência de Deus, um Deus criador, do que refuta ela. Porque olha só, inclusive quem sugeriu a teoria do Big Bang foi um padre, que era astrônomo também, o padre belga Georges Lemaitre. Aí junto com o matemático russo Alexander Friedman, eles propuseram essa teoria, que depois, em 1940, foi reforçada pelas observações de Edwin Hubble, mostrando que as galáxias estão se expandindo. E se elas estão se expandindo, isso baseado na segunda lei da termodinâmica, que o universo tem uma energia, entende-se que em um momento elas eram unidas. E esse ponto, essa singularidade incrivelmente denso, foi o que gerou o Big Bang, que é essa grande expansão do universo. Essa teoria atualmente ela é a mais aceita cientificamente. Mas reparem, o Big Bang ele é considerado cientificamente a origem do tempo, a origem do espaço e a origem da matéria. E dentro da ciência, a gente tem o princípio da causalidade, que diz que nada vem do nada, ou seja, nada pode surgir do nada, e tudo que existe tem uma causa ou um propósito. Dadas as condições do surgimento do Big Bang, por ele ser a origem do tempo, ele só pode ser criado por algo eterno. Por ele ser a origem do espaço, ele só pode ter sido criado por algo infinito. E por ser a origem da matéria, ele só pode ter sido criado por algo espiritual. Então todos os indícios sobre o Big Bang apontam para um Deus criador, o próprio Deus bíblico. E como o Big Bang, como teoria, ainda apresenta algumas poucas resoluções científicas, por exemplo, dado a temperatura constante do universo, essa temperatura constante ela só poderia existir e ser constante como ela é se essa expansão do universo fosse extremamente rápida, fosse inclusive mais rápida que a própria velocidade da luz, que é a coisa mais rápida que existe no universo. Então esse é um gap que não se tem muito como contornar dentro da teoria. Mas a gente sabe que a única coisa capaz de criar algo numa velocidade maior que a velocidade maior que a gente pode ter dentro do tempo é Deus. Deus, sem problemas, criaria um universo que se expandiria mais rápido que a velocidade da luz. Então o que eu quero dizer é que, ao meu entender, a teoria do Big Bang, na verdade, ela não refuta a existência de Deus. Muito pelo contrário, para mim ela reforça a existência de Deus. Então, ciência e religião, cada vez mais eu vejo que não tem um conflito. A ciência é usada para louvar a Deus. E quanto mais a gente descobre coisas na ciência, mais a gente consegue perceber o nosso Deus Criador. E mais a gente consegue comprovar o que a gente lê em Gênesis. Tá, essa é a minha reflexão de hoje então. Fiquem todos com Deus e até a próxima.